Então, dando sequência aos slides, vou trazer para vocês agora um pouco da revolta da Chibata. Vamos lá, galera? Então aí, revolta da Chibata, vou trabalhar com vocês os fatores, os motivos que levam a essa revolta, as consequências e também os elementos presentes dentro dessa revolta, as continuidades daquilo que nós chamamos de escravismo, que embora tenha sido abolido no Brasil, lógico que no governo republicano não há escravidão, aliás, tome cuidado com questões que colocam lá nas alternativas, bem escondidinha. A revolta da Chibata aconteceu por causa da escravidão e tal. Não, não é bem isso. Na verdade, o que existe é um pensamento que continua, apesar da escravidão oficialmente estar extinta, mas o modo de vida, a continuidade do pensamento, a continuidade da memória, ela está ali dentro, presente nas ações. E a Marinha vai revelar muito bem isso aí, tá bom? Vamos ver? Então aí o noticiário da época, né, a esquadra da revoltada, principalmente porque o Brasil estava renovando, estava em processo de modernização da sua marinha, comprando 12 encouraçados super modernos. O problema é que para manter esses navios, né, esses encouraçados, exigia-se um maior número de trabalhos e um maior número de pessoas. Então, qual é a solução criada? Explorar ainda mais os marujos, né, principalmente os marinheiros de baixa patente. Lembrando que há uma divisão na Marinha nesse período. Você tem os oficiais que vêm das famílias da elite, né? E você tem aquela classe, né, principalmente de ex-escravos ou parentes de ex-escravos, tendo acesso à marinha, mas de uma forma trabalhadora, massificada. Nós chamamos de marujo, né, os praças. E é lógico que há uma diferença entre os oficiais e os praças, ainda mais quando você tem mulatos, você tem negros, enfim, você tem a questão da discriminação aí presente na ação. Então, vamos lá para a revolta da Chibata. Essa continuidade desse pensamento, né, que continua existindo na Primeira República, ou seja, lembrando que a Primeira República, uma das características é o abandono das classes populares, né? Não pode esquecer disso. É uma república extremamente elitizada. A revolta da Chibata ocorre em 1910, foi uma revolta militar em que soldados da Marinha realizaram um motim, ou seja, uma revolta, e tomaram o controle de 2 encouraçados, que são navios de guerra, que eu falei para vocês. A Marinha passa por uma modernização e aí exigia muito trabalho. O problema é que quando esses trabalhos não são realizados, aconteciam os castigos físicos. É bem coisa de escravidão, não é? O estopim da revolta foi a insatisfação dos soldados alistados com uma punição que eram submetidas às chibatadas. Bom, seria o estopim, ok? Mas existem causas profundas, a discriminação, o racismo, os baixos salários, que nós chamamos de soldos. Bom, então quando o cara é chicoteado lá, apenas acabou sendo um estopim. Aquilo tudo que já estava para acontecer. Na época, vale destacar que na Marinha do Brasil, os marinheiros eram principalmente os negros, escravos recém-libertos, lembram? A gente está falando de 1910, 1888, um espaço bem curto em termos de cronologia histórica, não é? Estes eram submetidos a uma árdua rotina de trabalhos em troca de baixo salário. Qualquer insatisfação era punível e a disciplina nos navios era mantida pelos oficiais por meio de castigos físicos, dos quais a chibatada era a punição mais comum. Apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas do mundo, os castigos físicos ainda eram uma realidade no Brasil. Então, terrível, né? Aí o encouraçado da Bahia, né? Dava o nome, tem o Minas Gerais, o São Paulo. Muito bacana. Né? Aí o João Cândido, Felisberto, né? O famoso Almirante Negro, foi a alcunha. A alcunha é um apelido que a própria imprensa da época deu ao João Cândido. João Cândido era analfabeto, inclusive. Tá? Então é a chibata, né? Embora parece ter uma chibata que parece uma vara, sabe? E o cara bate muito isso aí, tá? Era utilizado principalmente
contra os escravos. Olha aí outro modelo de chibata, tá vendo? Embora tenha uma que é formato de vara, tá? É um chicote também, né? Então as motivações estão aí, ó. A revolta apresentava muito mais que uma insatisfação contra uma punição violenta. Lógico que isso chateia muito, mas também contra o racismo e a desigualdade social. Pois a camada dos superiores da Marinha, naquele momento, era somente formada por brancos, enquanto que os soldados rasos, ou seja, de baixa patente, eram, em maioria, formados por negros e mulatos. Então, eles eram submetidos aos castigos, aos baixos soldos. Soldos é o salário, tá? Desigualdade e racismo, tá bom? Bom, então, como é que vai acontecer esse movimento? Quando o movimento se iniciou, os soldados tomaram o controle dos encouraçados de São Paulo e Minas Gerais, no dia 22 de novembro de 1910. Eles apontaram os canhões dos navios para o Rio de Janeiro, ameaçaram atirar e acabaram atirando, tá? O manifesto de reivindicações enviados ao presidente Hermes da Fonseca, que era recém empossado, lembrando que esse é um militar, Marechal Hermes da Fonseca, o gaúcho, né? Foi provavelmente escrito pelo marinheiro Adalberto Ferreira Ribas. Por quê? Não foi escrito pelo João Cândido. Bom, então eles fazem lá uma pauta de reivindicações. Deixa eu ver onde estão essas reivindicações. Está aqui, ó. Eu tinha colocado. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, essa carta aqui, ó. Então eles mandam lá para o presidente em carta, né? E o que eles solicitavam? O fim dos castigos físicos, eles querem melhores condições de trabalho e alimentação também, anistia para todos os envolvidos da revolta, né? Tentando ser direto mesmo, né? Bom, e acabou que eles, a princípio, cederam, mas depois reprimiram. O que vai acontecer? Os marinheiros acabaram sendo presos na Ilha das Cobras, sede do Batalhão Naval. É muito bacana essa sede do Batalhão Naval, eu estive lá semana passada. Os marinheiros se amotinaram em 9 de dezembro de 1910. A resposta do governo foi dura e a prisão foi bombardeada e destruída pelo exército, matando centenas de fuzileiros navais e prisioneiros. Olha que terrível, né? Os amotinados, totalizando 37 pessoas, foram recolhidos às 2 prisões solitárias. Muitos deles morreram sufocados, também loucos, tá, galera? A gente sabe que no calor do Rio de Janeiro o pessoal tacava cal em cima deles. Imagina. Somente João Cândido e o outro companheiro de luta sobreviveram e o João Cândido ficou meio eu diria, demente, meio louco, sabe? Algumas biografias dizem, de tanta tortura que recebeu, né, pancada, tá bom? Durante as negociações foi prometido aos soldados que suas reivindicações seriam aceitas e que os envolvidos seriam anistiados, mas não aconteceu nada disso, tá? Entretanto, essas promessas não foram cumpridas e a revolta foi sufocada com violência e os envolvidos foram presos na Ilha das Cobras e outros transferidos para um navio que foi enviado para o Acre e lá realizaram trabalhos forçados em seringais. Eu vou falar um pouquinho do ciclo da borracha para vocês, vou falar também da ferrovia que é construída, tá bom? Bom, aí a Ilha das Cobras, não sei se vocês aqui é a Baía de Guanabara, tá vendo? Aqui eu conheço, né? Aqui vocês sabem, aqui é a Ilha Fiscal, ó. Muito legal, que foi realizado o último baile do Império, mas é uma pequena... um pequeno palácio, sabe? Muito bonitinho isso aqui, gente. Depois eu mostro para vocês. Tá bom? O saldo aí no final, né? O conflito deixou mais de 200 mortos e feridos entre os amotinados, dos quais cerca de 2.000 foram expulsos após a revolta. Na porção legalista, ou seja, aqueles que pertencem ao governo, morreram cerca de 12 pessoas, entre oficiais e marinheiros. Quanto ao líder João Cândido, após sobreviver à prisão e ter sido inocentado, ele foi considerado desequilibrado e internado no hospício, como eu falei para vocês. Por sua audácia, a imprensa da época chamou de almirante negro, tá? Bom, e aqui a reflexão da aula, bem rapidinho essa aula, não foi? O que foi a revolta da chibata, quais motivações inseridas no movimento, né? O que eles queriam. Então, aquela carta que eles mandam para o governo já mostra, eles querem serem melhores tratados, eles querem ser valorizados, o fim da violência, eles querem que acabe a desigualdade, muito bacana. Tem um elemento social fortíssimo por trás desse movimento aí. Então, você pode também falar um pouquinho da continuidade dos elementos escravistas da Marinha, né? Ou seja, que elementos escravistas são esses? A questão do castigo, a ideia de ser diferente do outro. Você pode pensar em um monte de coisa, tá bom? Pensa na continuidade da escravidão, né? Pelo menos, não que ela exista em lei, mas que ela exista nos atos das pessoas, porque estão lá enraizadas no coraçãozinho, né? Então,
Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, gente.